Shalom, irmãos e irmãs, bom dia. Mais um dia que o Senhor fez, nós nos alegramos dele. Que bom que nós estamos juntos aqui nessa manhã para rendermos graças ao Senhor, porque Ele é bom, e prestar culto a Ele que é devido. E quero convidar os irmãos e irmãs a abrirem sua Bíblia no Salmo de número 100, o Salmo de louvor. É um salmo que nos encoraja, é um salmo que nos motiva a pensar em tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e celebrar o nosso Deus e louvar o nosso Deus, porque com certeza nós temos muito mais razões para louvar e bendizer ao Senhor. E assim escreveu o salmista: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende de geração a geração. O versículo de número 4 diz: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus atos com hinos. Louvai e bendizei o seu nome. Meu irmão, minha irmã, seja as portas do templo, seja na porta da tua casa, o salmista está nos trazendo a memória de que nós precisamos estar na presença de Deus. Então, seja nós aqui, seja você aí, juntos nós podemos louvar o nosso Deus. Então, entrai nas portas, entrai na presença do nosso Deus. Vamos orar e bendizer ao Senhor. Ore comigo, irmão, minha irmã. Deus, muito obrigado, Pai, porque em tempos de muitas limitações que nós estamos vivendo, nenhuma delas consegue nos tirar da tua presença. Nenhuma limitação, nenhuma impossibilidade do tempo presente ou de qualquer outra circunstância que possamos viver em nossas vidas pode nos tirar, Pai, da tua presença. Nenhuma delas pode nos tirar da tua presença. E nós glorificamos o teu nome pela oportunidade dessa manhã que o Senhor nos concede, Deus, de estar na tua presença, de poder glorificar e exaltar o teu santo nome. Obrigado, Deus, pelo privilégio, obrigado, Deus, pela oportunidade mais esse dia, que possamos entrar, Deus, nas tuas portas com hinos de louvor, engrandecendo ao teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Louvemos ao nosso Deus. Louvai ao Senhor comigo. Vamos engrandecer ao nosso Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? O salmo que foi lido, versículo 4 diz: entrai por suas portas com ações de graça, nos seus atos com hinos de louvor. Você tem motivo para adorar a Deus nessa manhã, nesse dia maravilhoso que o Senhor fez, o dom da vida, o privilégio que nós temos de dormir, repousar e levantarmos, colocar a planta dos pés ao chão e caminharmos nesse novo dia, nessa nova semana, nesse domingo, dia chuvoso, graças a Deus. Eu creio que você tem muita razão de glorificar e exaltar o teu santo nome. Então eu te convido para, junto conosco, declararmos a soberania de Deus, declararmos que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é o único digno de ser adorado e de ser louvado. Amém? Os reis da terra se prostrarão. A Bíblia diz que todo joelho há de se dobrar, que toda língua há de confessar que Jesus Cristo é Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor.
poderosos virão a ti e confessarão teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reis da terra, os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Se os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós, Senhor. Por quê? Porque tu estás comigo. Declare: praga alguma me alcançará, porque tu estás comigo. Ele está contigo, eu não temerei, eu não temerei, porque tu estás comigo. Mal algum me virá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Viverá, 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 viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que permanecer firme na rocha e na balada que é Jesus Cristo, receberá a coroa da vida eterna. Amém? Aleluia. Declara Ele e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifesta já nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas.
te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifesta já nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Nada impedirá. Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, declara ele. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifesta já nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Aleluia, Deus. Só tu tens, Deus, palavra de vida eterna, Pai. Só tu tens palavra de vida eterna, Pai. Nós te louvamos, Deus. Te exaltamos, sim, Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. A ti, Senhor, seja a honra. A ti, Deus, seja a glória e todo louvor, Pai. Aleluia. Deus é bom e nós louvamos a nosso Deus, que a palavra de vitória já foi liberada a nós. Toma posse disso, meu irmão, minha irmã, dessa palavra de Deus, palavra rema, palavra lançada sobre a tua vida para te abençoar. E nós devemos sempre nos apegarmos à palavra de Deus, palavra de vida. E todas as vezes que nós escutamos, todas as vezes que nós lemos, nós devemos tomar posse daquilo que nela está escrito para nossas vidas, aquela porção daquele dia, daquele tempo, que nós estamos precisando ouvir aquela palavra específica. E penso que Deus usa da sua palavra para esses tempos da nossa vida, tempos específicos para cada um de nós. E nessa manhã, texto que nós queremos refletir na palavra de Deus para esses tempos e para qualquer outro tempo, se encontra no livro de 2 aos Coríntios, capítulo de número 4. Você pode abrir a sua Bíblia e juntos vamos fazer a leitura desses 3 versos da palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 4, os versos 16, 17 e 18. Por isso,
não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. Glória a Deus. Oremos. Pai, nós bendizemos ao Senhor, glorificamos ao Senhor, porque temos acesso à Tua Palavra e ela tem sido vida para nós, e nós te agradecemos por isso. Que mais uma vez, Deus, nessa manhã e em qualquer outro tempo em que alguém estiver a assistir e ouvir a ministração da Tua Palavra, possa ser palavra de vida para essa pessoa, naquilo que ela necessita para esse tempo. Que Teu Santo Espírito, que testifica todas as coisas, possa testificar da Tua Palavra em cada coração, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, esse texto que nós lemos na carta que o apóstolo Paulo faz aos nossos irmãos e irmãs da cidade de Corinto. O apóstolo Paulo faz uma declaração, e eu penso que essa declaração do apóstolo Paulo é uma declaração que todos nós devemos poder fazer. Por que eu estou aqui enfatizando ou mencionando a palavra poder fazer? Porque penso que o apóstolo Paulo, ele chegou em um lugar, ele chegou num patamar onde ele pôde afirmar isso: eu não desanimo. O apóstolo Paulo, ele faz essa declaração, essa afirmação, porque ele chegou a um lugar, ele chegou a um ponto da vida dele, ele chegou a um tempo da vida dele, que ele diz categoricamente, enfaticamente, seguradamente: eu não desanimo. Porque é assim que ele diz no versículo 16, quando ele começa a expressão: não desfalecemos, ou não desanimamos. Ou o sentido também é não desmaiamos. O que é desmaiar é quando você perde o sentido, você perde toda a sua capacidade de reação, você perde toda a sua capacidade de ação, você está desmaiado. E o apóstolo Paulo diz assim: eu não faço isso. Irmãos, eu penso que Paulo está dando para nós uma referência de como nós podemos viver a nossa vida sem desfalecer, sem desanimar, sem desmaiar. Talvez você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo, escutando essa ministração, se você já chegou num ponto da sua vida, você já chegou nesse lugar na sua vida, você já chegou nesse tempo da sua vida, que você possa também afirmar assim: eu não desanimo. Porque, irmãos e irmãs, me parece que por vezes nós somos tentados, nós somos influenciados a desanimar. Quantas e quantas vezes você, meu irmão, minha irmã, já pensou em desistir de alguma coisa na sua vida? E quando você chegou a esse ponto de querer desistir, de querer sair fora, de querer qualquer outra atitude que te leva a não prosseguir, talvez você possa trazer à sua memória algumas vezes que você pensou em fazer isso, ou talvez você possa trazer à sua memória algumas vezes que você fez isso, que você desanimou. Numa expressão bem popular, tirada do mundo do boxe, jogou a toalha.
No mundo do boxe, quando um lutador desiste da luta, desiste da batalha, ele desiste do combate, as pessoas que fazem parte do seu técnico jogam a toalha no meio do ringue, significando ele não quer mais lutar, ele desiste do combate. Quantas vezes, irmão e irmã, você pensou em jogar a toalha num momento muito crítico da sua vida, num momento muito difícil da sua vida? Você pensou, não, eu não vou mais, vou jogar a toalha, vou desistir, vou desfalecer, vou desmaiar. E alguns fizeram isso de fato, desistiram, desanimaram. Mas o apóstolo Paulo diz para nós assim: eu não desfaleço, eu não desanimo. E eu penso, irmãos e irmãs, que essa é uma referência para que nós chegamos nesse tempo da nossa vida, onde nós também podemos afirmar: não desanimo, não desfaleço, independente das coisas que possam estar acontecendo à nossa volta. Talvez você possa estar pensando assim: falar... Mas irmãos e irmãs, quem está falando isso é alguém que experimentou, que vivenciou coisas, experiências difíceis da sua vida. Olha, eu vou ler para você o que ele registra, o que o apóstolo Paulo registra também nessa carta de Coríntios, capítulo 1, verso 8. Porque, irmãos, porque não ignoramos nossos problemas, que vieram até nós na Ásia, que fomos prisionados fora de medida, acima da força, a ponto de desesperarmos até a vida. Paulo passou um momento difícil, ele está dizendo, quando ele estava nas suas viagens missionárias lá na Ásia, ele chegou assim: nós chegamos um tempo que eu pensei que eu ia morrer. Paulo se via numa situação que ele já pensava que chegou ao fim da sua caminhada aqui, porque foi um período muito difícil. Ainda na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, olha o que o apóstolo registrou a respeito da sua vida. Eles são ministros de Cristo, sou mais, em trabalho mais abundantes, em fastos acima da medida, em prisões mais frequentes, em mortes muitas vezes. Dos judeus que recebi 5 vezes 40 açoites, menos 1. 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágios, 1 noite e 1 dia em que estive nas profundezas, em viagens muitas vezes, em perigos de águas, em perigo de ladrões, em perigo de meus conterrâneos, em perigo de nações, em perigo de cidade, em perigo do deserto, em perigos no mar, em perigos entre irmãos falsos, no cansaço e na dor, nas vigílias com frequência, na fome, na sede, nos jejuns com frequência, no frio, na nudez, ao lado daquelas coisas que estão fora, daquilo que vem sobre mim diariamente, o cuidado de todas as igrejas. Quem é fraco e eu não sou fraco? Quem se ofende e eu não quero? Paulo registra, querido, um pouco, resumo assim, bem sucinto de como foi as suas experiências de vida. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim: eu não desanimo, ele está falando como fruto de alguém que teve experiências de vida, como alguém que passou por muitas e muitas situações difíceis, mas ele alcançou o ponto da vida dele que ele possa dizer: eu não desanimo. E penso aqui que nessa declaração de Paulo, irmãos e irmãs, nós também precisamos chegar a esse lugar. Nós precisamos também chegar a esse ponto de dizer assim: eu não desanimo. Você pode afirmar isso, meu irmão, minha irmã? Você já chegou nesse ponto da sua vida onde você possa declarar assim: eu não desfaleço, eu não desanimo? Se você já chegou nesse ponto, eu acredito que as experiências da vida e mais
que isso, a sua experiência com Deus te levou a esse ponto. Se você ainda não chegou nesse ponto, querido, você tem como responsabilidade de você percorrer um caminho que te leve a Ele. E aí, o apóstolo Paulo diz assim, no versículo 16, o versículo 16, a parte B dele, que é a segunda parte. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia a dia. O apóstolo Paulo, irmãos e irmãs, está dizendo para nós que o desânimo, o desfalecer, é uma luta do cotidiano. Paulo está dizendo que é uma luta, é um desafio do qual ele lidava todos os dias. Se ao ponto que ele diz assim, não desanimo, não desfaleço, ele também reconhece, e olha o que ele diz: ainda que nosso homem exterior se corrompa todo o dia. O apóstolo Paulo está dizendo que essa luta contra o desânimo é a luta do nosso dia a dia, da qual nós devemos estar familiarizados com ela. Nós conhecemos ela muito bem, porque faz parte da nossa vida. E o apóstolo Paulo está dizendo que, porque ele faz parte da nossa vida, porque esse homem exterior, as coisas que estão fora, as coisas que estão externas, elas contribuem, elas influenciam para que nós desanimemos. O homem exterior. E aí, irmãos e irmãs, dentro dessa perspectiva que o apóstolo Paulo coloca do homem exterior, que esse homem exterior, ele se deteriora todo dia. Esse homem exterior, ele vem de uma natureza caída. Esse homem exterior vem de um homem caído pelo pecado, e por isso estão sujeitos a todos os intempéries, a toda depreciação, a toda deterioração. Está esse homem exterior todos os dias a perecer, a perder, porque ele é fruto de uma natureza caída, de um pecado que veio sobre nós lá dos primórdios. Essa natureza caída por conta do pecado, estamos sujeitos por causa dela a dor, a sofrimento. Por isso essa natureza caída pressiona com desânimo quando nós passamos por momentos difíceis de dor, de sofrimento na nossa vida, quando nós passamos tempos difíceis da nossa vida, quando nós passamos tempos complicados na nossa vida, fruto de uma natureza caída que traz dor, sofrimento, fruto do pecado na raça humana. Logo, irmãos e irmãs, esse homem exterior nos leva, nos traz a essa condição. E enquanto aqui nós vivermos, nós estaremos sujeitos a esse homem exterior que perece cada dia, todo o tempo. Dor, sofrimento, faz parte da vida por conta dessa natureza caída, e nós temos que lidar com ela constantemente. Então, irmãos e irmãs, o apóstolo está dizendo assim: esse homem exterior, ele perece durante todo o tempo. Por isso nós somos pressionados a desanimar, por conta da natureza caída. Como se não bastasse, irmãos e irmãs, essa natureza caída, e trazendo com ela todos esses desafios de dor, sofrimento, de perecer, nós temos também um homem caído. Esse homem caído que faz com que a gente sofra tantas consequências por causa desse homem caído. Outras pessoas, irmãos e irmãs,
pessoas. Nós estamos sujeitos desse homem exterior que deteriora, que perece, que traz para nós dor, sofrimento, como nós também estamos sujeitos a esse homem caído, que são as outras pessoas que também influenciam, que também nos afetam. As outras pessoas que machucam, as outras pessoas que magoam, as outras pessoas que falham com o Senhor Jesus, as outras pessoas que decepcionam, as outras pessoas que trazem para a nossa vida alguma consequência, como que você está saindo pela rua e de repente uma pessoa lá desavisada, distraída, ou sei lá o que for, seja no veículo ou de qualquer outra forma, traz para você um prejuízo, ou alguém do seu ciclo de amizade, ou alguém do seu ciclo de relacionamento, enfim, um estranho, um próximo, de repente por uma ação dessa natureza caída dessa pessoa, que é também a face perdida, que é também a face caída, traz para nós uma influência na nossa vida. Não foi isso que o apóstolo Paulo diz dos seus conterrâneos, dos judeus, das nações, de tantas pessoas que perseguiram, de tantas pessoas que tentaram matá-lo, de tantas pessoas que o açoitaram. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, irmão, trazendo que na sua vida ele passou por essa experiência, tanto de uma natureza caída desse homem exterior que perece, como também desse homem caído, dessas outras pessoas que afligiam o apóstolo, mas mesmo assim ele consegue dizer: eu não desanimo, porque ele traz para nós, irmãos e irmãs, a referência, a possibilidade, a condição, o testemunho de que eu e você também podemos chegar a esse ponto e dizer assim: eu não desanimo. Mesmo que esse homem exterior se corrompa e está sujeito a tanta dor e sofrimento, como agora nós estamos vivendo aí com o Covid-19, com o coronavírus, com a pandemia, nós estamos tendo dor, muitas famílias, sofrimento, muitas famílias, assim como tantos outros tipos de situações, de doenças que vêm sobre a vida do ser humano, fruto de uma natureza caída, que nesse homem exterior se corrompe e perece a cada dia. Mesmo que outras pessoas afligem, muitas que outras pessoas provoque isso em nós podemos chegar a esse ponto, e a Bíblia nos dá esse testemunho, nós podemos chegar a esse ponto de afirmar: eu não desanimo. É um desafio, irmãos e irmãs, que a Bíblia traz para nós. E aí o apóstolo Paulo traz para nós, irmãos e irmãs, 3 aspectos importantes aqui, dos quais nós podemos ter como referência, como testemunho para não desanimar. Aí a partir do verso 16, a parte final do verso 16, quando ele diz assim: o interior, o homem interior, contudo, se renova a cada dia. O apóstolo está dizendo, querido irmão e irmã, para mim e para você, se nós temos como algo chegar a esse ponto de não desanimar, significa, irmãos, a primeira perspectiva aqui é que nós somos renovados no nosso homem interior todo o dia. Ou, numa expressão mais, aqui como está registrado na Bíblia, se renova de dia em dia. E muitas referências, irmãos e irmãs, nós podemos aqui trazer à nossa memória. Uma das referências que nós podemos trazer, lá no Velho Testamento, do maná que caía no deserto todo o dia, cada dia, para cada um a sua porção, todos os dias eles eram alimentados, todos os dias eram renovados. Ou podemos trazer à memória a expressão do Senhor Jesus, quando Ele diz que devemos viver um dia de cada vez, e cada dia o seu desafio.
para que esse homem interior se renove, irmão e irmã. É todo dia uma porção para a nossa vida. Você não vencerá, você não chegará a esse ponto de dizer não desanimo, se você se alimentar uma única vez e pensar que esse alimento de um único dia servirá para a sua vida. Não, você tem que se alimentar todo dia. Assim como você provavelmente tomou seu café ontem, fez as suas refeições de ontem, hoje você deverá também fazer as suas refeições de hoje, e assim de amanhã, e assim sucessivamente, porque todos os dias você precisa se alimentar. Então a Bíblia está dizendo, para que a gente possa vencer o desânimo, nós precisamos do renovo todos os dias. E de onde é que vem esse renovo todos os dias? É do nosso alimento na palavra, do nosso alimento na meditação, na oração, no nosso relacionamento com Deus. Você só chegará ao ponto de dizer não desanimo se houver uma renovação diária na sua vida. Se você todos os dias colocar aquele combustível para aquele dia, na meditação, na devocional, na leitura da palavra, então se abastece. Amanhã você renova de novo, buscando presença, buscando intimidade com Deus, e esse homem interior vai se renovando a cada dia, meu irmão, minha irmã. Você quer chegar ao ponto de dizer não desanimo? Renove a cada dia. Renove na palavra a cada dia, busque a palavra a cada dia, esteja com Deus a cada dia, a cada momento. A segunda coisa que o apóstolo coloca, irmãos e irmãs, como realizações importantes para a gente chegar ao ponto de dizer desanimar, está no versículo 17, porque a nossa leve, olha a expressão que o apóstolo usa, leve. Paulo está dizendo que as aflições desse tempo, a tribulação, a provação desse tempo é leve. Talvez você possa estar pensando, querido, como pode ser leve as aflições da minha vida? Como pode ser leve as tribulações que eu tenho passado? Tribulações na minha saúde, tribulações nos meus relacionamentos conjugais, de amizade, no meu campo profissional, emocional, sentimental. Eu tenho tribulação porque tenho um filho assim, uma filha assada. Eu tenho tribulações porque, como isso pode ser leve? O apóstolo está dizendo, a Bíblia está declarando, querido, que é leve se comparado ao que nos aguarda, ao peso da glória eterna. Paulo está colocando numa balança a aflição desse tempo, e ele coloca no outro lado da balança o peso da glória. E entre a tribulação desse tempo e o peso da glória, a balança está pendendo mais para esse lado, o peso da glória. O apóstolo, a Bíblia não menospreza a aflição do tempo presente, mas ele está comparando para aquilo que nos aguarda. É um olhar numa direção na eternidade. Por isso que essas duas palavras, querido, ele coloca essas duas palavras, leve e peso. Leve a aflição desse tempo presente, peso muito expressivo, peso da glória eterna. Por isso que ele pode fazer essa comparação. Olha o que diz, querido. E aí para nós, a experiência do Moisés está registrada lá no livro de Atos, capítulo 11. Olha que é a galeria dos heróis da fé. Olha o que ele diz a respeito do Moisés. Pela fé abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, porque suportou como vendo aquele que é invisível. Então o autor dos Hebreus faz a comparação do que Moisés estava passando e por aquilo que Moisés estava contemplando. Olha o que diz a respeito de Abraão também no livro de Hebreus capítulo 11.
Pela fé, Abraão, quando foi chamado para sair para um lugar e depois deveria receber por herança, obedeceu, e ele saiu, sem saber para onde foi. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, como em um país estranho, morando em tabernáculos com Isaac e Jacó, os herdeiros da mesma promessa, pois procurou uma cidade que tem fundamento, cujo construtor e criador é Deus. Abraão vislumbrou algo que estava muito além do tempo dele presente. Olha o que diz a respeito de Estevão, no livro de Atos. Mas ele, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à sua direita. Atos capítulo 7, o verso 55. Essas pessoas, irmãos e irmãs, contemplaram algo muito maior, que levava a considerar como leve o tempo que eles estavam passando de aflição, de desafio em suas vidas, mas eles estavam olhando uma realidade bem maior. Por isso que a Bíblia está afirmando, é leve, querido. É leve por conta dessas situações que passamos devido à natureza caída, devido a homens caídos ou qualquer outra consequência que a gente possa sofrer na vida, não podem declarar desânimo na nossa vida, porque se nós contemplarmos, queridos e queridas, que nosso homem interior se renova, nós poderemos dizer: não desanimo. Se nós chegarmos ao ponto de entendermos que nada que nós passamos nessa vida é para sempre, que tudo que nós passamos nessa vida é momentâneo, é temporal, que vai passar, nós não desanimamos. E a terceira perspectiva que o apóstolo coloca como uma razão, querido, para que a gente chegue a esse ponto de dizer que eu não desanimo, é que tudo que nós passamos nessa vida produz alguma coisa. Tem um significado, tem um propósito. Ontem, a devocional de ontem, nós refletimos, compartilhamos sobre legados de fé e compartilhamos a história da Elizabeth Elliot, essa mulher de Deus que teve um sofrimento, que teve dor, que teve perda por conta de natureza caída do pecado desse homem exterior que deteriora, por conta de homens caídos, perdidos, que assassinaram seu marido e seus amigos missionários, a tribo Auca, no Equador, onde eles foram evangelizar, pregar o evangelho. Essa mulher, querido, diante da dor e do sofrimento, ela tinha alcançado esse ponto do apóstolo Paulo, de dizer assim: não desanimo, apesar da dor, apesar do sofrimento, ela diz: não desanimo. Tanto é que ela foi 2 anos depois para essa tribo pregar o evangelho e ganhou pessoas dessa tribo para Jesus. Homens que haviam assassinado seu marido ouviu o evangelho da boca da viúva, da boca de Elizabeth Elliot, da boca dessa mulher de Deus, que diz assim: não desanimo, porque ela considerava que a aflição, que a dor era muito leve comparado à glória eterna, não só para a vida dela, como para a vida daqueles homens perdidos que precisavam ouvir o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo para salvar para a eternidade aquelas almas. O sofrimento que nós possamos passar, queridos, pode contribuir. Olha o que diz o apóstolo Paulo aos Romanos: e sabemos que todas as coisas funcionam juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Por quem ele conheceu, ele também predestinou para ser conformado à imagem de seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito entre muitos irmãos. Tudo
coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo de acordo com o seu propósito. Nós sabemos disso, irmão e irmã, que quando chegar qualquer situação adversa na sua vida, complicada demais, lembre-se disso, que vai contribuir para alguma coisa, que vai produzir alguma coisa na sua vida. Nós já falamos isso aqui em outra ocasião, querido, em outra palavra aqui, dizendo que esse tempo de sofrimento, de restrições, de pandemia, de quarentena que nós estamos vivendo, nós possamos tirar desse tempo um tempo de sofrimento, um tempo de aflição, mas que também que possa produzir alguma coisa na nossa vida, que a gente possa trazer algum significado, aprender algumas lições por esse tempo. Por isso, irmãos, irmãs, talvez algumas coisas que aqui nós compartilhamos nessa manhã, nesse dia, você já saiba, e nós só estamos trazendo a sua memória. O versículo 18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Sabe por que, irmãos e irmãs, temos dificuldades de chegar a esse ponto de dizer não desanimo? Porque nós ficamos olhando demais com nossos olhos físicos. Nós ficamos olhando demais para a aflição do tempo presente, e olhando de menos para a glória eterna, olhando de menos para a eternidade. O apóstolo Paulo diz que não atentando nós nas coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Por isso, querido, nesse dia, nesse tempo, eu desafio a você: olhe na direção da eternidade e olhe menos para o tempo, olhe menos para aquilo que vai passar, que é temporal. Olhe mais, queridos, porque se você voltar lá no início do capítulo 4 e coragem você a ler esse capítulo 4 do início, onde o apóstolo nos lembra de tantas coisas. Ele começa dizendo que somos vasos de barro, que o tesouro que habita em nós, e como vaso nós somos frágeis, querido, como vaso rachamos, como vaso quebramos, esse homem exterior, mas o homem interior se renova por conta daquilo que está dentro de nós, que é morada do Espírito Santo. Por isso, nesse dia, querido, nesse tempo, chegue, busque esse ponto na sua vida de declarar: eu não desanimo. Ah, mas está acontecendo isso, eu não desanimo. Ah, lá em casa está assim, eu não desanimo. Ah, pai, você está passando por isso, eu não desanimo. Faça disso, querido, uma declaração diária na sua vida: não desanime. Eu continuo, eu persisto, eu persevero, eu continuo a minha jornada, olhando para aquele que é autor e consumador da minha fé, olhando para a eternidade. Não olhe, queridos, apenas para o que se vê, mas olha para aquilo que é eterno. E você chega a esse ponto, e nós chegamos a esse ponto, querido, o ponto de poder declarar assim: eu não desanimo. Que seja isso para a minha vida, que seja isso para a sua vida, querido, e todas as vezes. E aqui usar uma expressão do nosso querido bispo Abiel, todas as vezes que encontramos com ele, e assim uma prática dele, ele sempre pergunta às pessoas que ele encontra: está animado? E você possa responder todas as vezes que alguém lhe perguntar: querido e querida, está animado? E você declarar como o apóstolo Paulo: não desanimo, não desfaleço, não desmaio,
não desista. Por que você não desiste? Porque você se renova a cada dia. Por que você não desiste? Porque você sabe que tudo vai passar. Por que você não desiste? Porque você olha para a eternidade, peso da glória eterna. Vamos orar. Que Deus abençoe sua vida, querido, e você seja uma pessoa de ânimo em Cristo Jesus. Deus, nós bendizemos o Senhor, glorificamos e exaltamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor sempre está nos dando oportunidades. E nesse dia, nesse tempo, o Senhor nos dá mais uma vez, trazendo a nossa memória, que nós podemos chegar a esse ponto de dizer: não desanime. Porque olhamos na direção certa, pensamos da forma correta, de como nós não devemos desanimar, querido, porque nós temos algo muito maior que nos motiva, que nos anima. Por isso eu oro por mim, por meus irmãos e irmãs, que possam ter, Deus, uma renovação no seu interior todos os dias, buscando na Tua palavra, buscando intimidade com o Senhor, buscando, ó Deus, cada dia mais se consagrar ao Senhor, se renovando, se abastecendo, se fortalecendo a cada dia. Que tanto eu quanto meus irmãos e irmãs, Deus, possamos ter em mente, pensar que tudo é passageiro, Deus, tudo é passageiro. Vai passar, todas as coisas passam, mas Tua palavra permanece para sempre. Que tanto eu quanto meus irmãos e irmãs possamos ter em mente, Deus, ter um olhar, Deus, fixo na eternidade com o Senhor, e assim tudo o que aqui vivemos é temporal e é leve, comparado ao peso da glória que nos aguarda. E assim sejamos, Deus, homens e mulheres animados, que não desfalecemos, que não desanimamos, que não desmaiamos, para a glória do Teu nome. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém.